Olá, irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, vamos dar continuidade aqui sobre o satanista adventista Gabriel Estevão, tá? Então vamos acompanhar esse segundo vídeo, tá? Então vamos acompanhar aqui o restante do vídeo para vocês acompanharem. Então olha só. O fulano de tal me falou, porque o pastor pregou assim, porque o ancião pregou assim, já não posso frequentar a igreja, agora a igreja é minha casa, agora a igreja é meu coração, teu coração é enganoso, não é o que está a falar, Jeremias fala, enganoso é o coração mais do que todas as outras coisas. Jesus, que é Jesus, aquele que era homem de Deus, que era Deus em forma humana, frequentou igreja. Foi odiado pelas pessoas da própria igreja. O que aconteceu? Fugiu? Me digam só. A Bíblia diz que Jesus saiu daquela igreja, mas parou de frequentar a igreja, continuou a frequentar a igreja numa outra igreja. E ele ensinou, quando te expulsarem dessa igreja, vai para outra. Se te expulsarem, vai andando. Pregue a palavra, mas no quê? Frequente a igreja. Quantas pessoas deixaram de frequentar a igreja porque o pastor falou, porque o ancião falou, porque o irmão falou? Por quê? Está escrito. É um grupo. Está lá como um grupo. Existe esse tipo de pessoa. Não seja manioso, não seja mimoso. Os cristãos verdadeiros não são mimosos. Eles estão preparados para receber críticas. Estão preparados para quê? Para receber ofensas. Estão preparados para fazer o quê? Eles estão... Vamos meditar agora aqui, tá, irmão? Você veja que ele esconde o que é mais importante. Esse satanista Gabriel Estevão, ele esconde muito o que é mais importante, ok? É como aquilo que eu falei no primeiro vídeo. Se eu vou numa igreja e o pastor está pregando outro evangelho, doutrina de demônio, eu saio dessa igreja e sempre procurando a verdadeira igreja. Não estou aqui, amado irmão, falando de parede, de placas, paredes. Sempre o meu alvo é o líder. O meu alvo é o líder. Irmão, como nós estamos vivendo nesse fim dos tempos, e milhões de igrejas se corromperam, se venderam, criaram um Deus só do amor, ninguém repreende mais ninguém, julga mais ninguém. Está difícil agora, nesse fim dos tempos, você frequentar a igreja. Porque eu não vou frequentar igrejas de Satanás que se venderam, que criaram outros evangelhos. Jamais. Agora é que está difícil mesmo, amado irmão, de encontrar uma igreja, um líder verdadeiro. Mas claro que tem, amado irmão, tá? É difícil de encontrar, tem que caçar, mas tem, ok? Um pastor verdadeiro, um líder verdadeiro, claro que tem, ok? Não seja igual a esses incrédulos, insensatos que diz que não existe igreja verdadeira, não existe igreja perfeita, não acredite nisso. Esses são os falsos cristãos, pervertidos da verdade, ok? Então, Gabriel, não esconda a verdade. Você tem que falar de pastores que pregam a doutrina de demônio. Você tem que falar isso. Pastores, ancião que pregam outros evangelhos. Essas igrejas eu não frequento. Você tem que falar isso, Estevão. Mas você esconde isso aí, né? Então, amado irmão, você veja aí, né? Se o Sião ele fala outro, você acabou de ver no vídeo. Se o pastor ele fala outra coisa e não sei o quê, e é para você estar ali dentro, irmão? De pastor pregando doutrina de demônio, outros ensinamentos, é para você estar ali dentro daquela igreja? De maneira nenhuma, Estevão. Ninguém aqui do povo de Deus verdadeiro é bestinha de acreditar nas suas doutrinas de Satanás. Nós temos todo o direito, segundo a Bíblia, segundo Deus,
de julgar as pessoas, de dizer para elas: arrependei-vos do vosso pecado. Pastor, você está errado em estar pregando essas doutrinas aí estranhas. Nós temos toda a autoridade, Estevão. E se eu abrir a Bíblia para provar o que eu estou dizendo, é uma vergonha que você vai passar. E eu vou trazer para o mundo saber do verdadeiro Evangelho. A autoridade que nós, verdadeiros cristãos, nós temos de criticar vocês que estão pregando doutrina de demônio, outros evangelhos. E graças a Deus, que Deus está honrando sempre esses que está repreendendo os pecados daquelas casas rebeldes de Deus, que está envergonhando, que está escandalizando o Evangelho. Deus honra esses. Nenhuma praga deste mundo, coronavírus, ou seja lá que for, vai pegar nesses irmãos que está realmente fazendo o que Deus manda. Repreender as casas rebeldes, criticar as casas rebeldes, para salvar essas pessoas do inferno. Agora, se vai ouvir, obedecer, irmão, se vai obedecer o que você fala, não se preocupa com isso. Deixa com Deus. Apenas ore por eles e Deus faz o resto. Mas nós nunca deixaremos de julgar, de repreender, de criticar. O que é repreender? Criticar significa repreender, falar do erro que o pastor está cometendo. Tá? A outra coisa, Estevão, que eu vou revelar para você, tá bom? Então Jesus ele saiu daquela sinagoga de Satanás. Você sabia que os fariseus expulsavam Jesus da sinagoga? Isso eu tenho aqui na minha agenda, na Bíblia, eu tenho na Bíblia. Os fariseus também expulsavam Jesus da sinagoga para fora. Isso eu vou trazer depois para as pessoas reconhecerem, tá? Então Jesus, irmão, ele tinha a sua própria igreja, a igreja do Pai, né? Vamos chamar aqui, irmão, né? Porque é o costume de nós chamar a igreja, né? Jesus, Estevão, ele tinha o seu próprio templo chamado Casa de Oração, a Casa de Deus, oração. Era o templo de Jerusalém, que Jesus ali expulsou os cambistas, os que estavam fazendo da Casa de Deus comércio. Jesus, ele tinha, Estevão, o seu próprio templo, ok? Jesus apenas ele frequentava, visitava as falsas igrejas religiosas para pregar para aquele povo ali, para salvar aquele povo que estava aprendendo as doutrinas de demônio dos fariseus Estevão. Jesus só apenas frequentava essas sinagogas de Satanás para manifestar a verdade para aquelas pessoas, para salvar elas. E você veja que no próprio texto de cada igreja de sinagoga que Jesus ele frequentava, Estevão, ele salvava a vida, ok? Não esconda a verdade, não. Não esconda não, Estevão, porque a verdade sempre aparece. Então, muitas pessoas, Estevão, não estão mais frequentando as igrejas, porque os pastores, milhões de pastores, até no Brasil, até onde eu moro, já se venderam para a religião, para o Papa, fez aliança com as religiões. Porque o Bolsonaro ele é católico cristão, ele é uma mistura de romano, católico, cristão, porque o Bolsonaro ele é católico, cristão, romano e kikiki, cococó, ok? Então muitas igrejas, milhões de igrejas, a maioria já se venderia, é muito grande as sinagogas que está aí no mundo. E por isso que está difícil de o povo frequentar, porque só tem pastores nas religiões com idolatria. Entendeu, Estevão? Agora, para caçar uma igreja agora que não está envolvida com política, na religião, é meio complicadozinho. Mas claro que tem. As igrejas aí, está bem escondidinha aí no meio dessa sinagoga, a igreja verdadeira do Senhor. O pastor, o líder verdadeiro, tá? Agora, aquele que diz que não existe igreja verdadeira, igreja perfeita, esses são os cristãos insensatos. São os cristãos insensatos que não sabem nada da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse.
Então eles aprendem dos seus próprios líderes a debochar de Deus, que não existe igreja verdadeira, não existe igreja perfeita. Eu pergunto para vocês, cristãos, Jesus reclamou com aquelas duas igrejas que está no Apocalipse, as 7 igrejas? Jesus reclamou com aquelas duas que sobrou? Não. Jesus não reclamou com aquelas duas igrejas do líder verdadeiro. Cadê 7, né? Mas as 5 igrejas, Jesus reclamou com todas as 5 igrejas que estavam sendo rebelde, escandalizando, igreja carregando idolatria, igreja fazendo do povo comércio. Jesus reclamou com essas 5 igrejas do Apocalipse. Mas essas duas aqui, amado irmão, Jesus não mandou elas se arrependerem. Então vocês têm que, irmão, ter cuidado. Tenha cuidado com os próprios líderes que lhe ensinam ao contrário daquelas 7 igrejas do Apocalipse. Então você já vê ali que ali já existia a igreja perfeita do Senhor. Tá? Se eu tivesse lá no tempo de Jesus, dos apóstolos, né, eu frequentaria somente essas duas igrejas, que estavam sendo perfeita, igreja verdadeira. Mas as outras, estava tudo sendo rebelde. Tá, irmão? Agora dizer que não existe igreja verdadeira, que não existe igreja perfeita, pelo amor de Deus, amado irmão, pelo amor de Deus. Cuidado com Satanás, tá? Porque o que Satanás quer é que você diga isto, que não existe igreja verdadeira, não existe ninguém perfeito. É isso que o diabo está ensinando a muitos, ok? E é isso que vocês vão se tornar. Pessoas imperfeitas vão ser prega de surpresa por Jesus, vivendo nos seus pecadozinhos, tá? Aqui, vamos acompanhar. Estão preparados para quê? Para receber ofensas. Estão preparados para fazer o quê? Eles estão dispostos, o problema não é dele, o problema é com aquela pessoa. A salvação é individual. O marido não pode crer, não pode salvar a sua esposa, nem o filho salvar o seu quê? Nem a esposa salvar o seu quê? Seu marido. A salvação é individual. Nós estamos aqui como um casal. A salvação é individual. Eu tenho que crer para mim mesmo. E eu tenho que estudar a Bíblia para mim mesmo. Ela tem que estudar para ela mesma. A salvação também é de forma individual. E o meu filho também tem que crer. Quando já tem a idade adequada de acreditar, já sabe o bem e o mal. O problema é dele agora, não o meu. Eu sou obrigado a lhe ensinar o caminho que deve andar. Quando toma já a idade, o problema é dele, não mais meu. Ele é quem sabe agora. Eu só tenho que lhe orientar, filho, o caminho é esse. Quando não quer, o problema agora é dele, não meu. Muita gente recebe, minha filha, ela fez isso, tomou essa decisão, agora fica deprimida. A mãe fica com depressão por causa do filho. Então veja aí, amados irmãos, tá? Então a maioria dos membros adventistas, né? A maioria dos membros adventistas aprenderam isso desses satanistas aqui, das igrejas adventistas que aprendem, né? A salvação é individual, o problema é dele. Irmão, que conversa é essa, meu irmão? Que conversa é essa, meu irmão? É uma palavra bonita, né? É uma palavra bonita. Mas que conversa é essa? Quer dizer que a Bíblia fica só para mim, é só para mim? E a minha mulher fazendo coisas que ela nem sabe nem se Deus apoia ou não, e eu vou ficar calado? Deixar que a minha mulher vá para o inferno? Irmão, é muito triste isso aí, amado irmão. Quer dizer que eu tenho que ler a Bíblia só para mim, e minha mulher lê a Bíblia só para ela? Irmão, que conversa é essa, amado irmão? O nosso destino é sempre ensinar a cada um até o fim. Porque nem todos são sábios. Não é todos que Deus dá sabedoria. E principalmente as mulheres, né, irmão? Que é dificilmente buscar a Bíblia. Porque vive preocupada mais com coisas desta vida. Irmão, é muito triste o que esse satanista adventista está fazendo. Então hoje, irmão, você está vendo aí, ó. Ninguém julga mais ninguém. Ninguém fala do pecado de mais ninguém. A salvação é individual.
Deixa com Deus. Só ore. Esses irmãos estão traindo o próprio Deus. Estão ouvindo mais a voz de Satanás do que a voz de Deus. O que é que a Bíblia diz, amados irmãos? O que é que a Bíblia diz? Se você vê o seu irmão no erro, a Bíblia ensina, irmão. Você vai ficar calado, irmão? Então obedeça o que a Bíblia diz. O próprio Deus, ele fala. Vamos ler aqui, tá? Não, vamos primeiro aqui acompanhar tudo. Depois eu vou trazer aqui o texto para vocês, tá? Vamos acompanhar aqui tudo. Fica deprimida. A mãe fica com depressão por causa do filho. O problema do filho é dele, não é o teu ainda, em primeira instância. Você vai morrer, vais perder a vida eterna por causa do erro do teu filho. No momento do juízo final, não será o teu filho, não será que não vai te defender. Você não vai dizer, não, eu me perdi por causa do quê? Olha, irmão, veja que doutrina de demônio. Veja. Dizendo que a mãe vai se perder por causa do erro do filho. É brincadeira, meu irmão. Quer dizer, a mãe preocupada com o filho, por causa do erro do filho, o filho está... E ela preocupada, porque ela ama, né? O pai que ama se preocupa com o filho, né? Sempre ensinando o filho, né? Filho, não faça assim, filho. Tudo bem. Porque as mulheres são mais um frágil, né? Simples, um frágil meio fraco. Não aguenta e de repente está em depressão, está em... Sabe? O segredo é sempre buscar a Deus, as coisas espirituais. E sempre orar pelo filho. E sempre ensinar o filho. Se o filho errou ali em alguma coisa, você sempre vai ensinar, irmão. Filho, não faça isso. Porque o pai que ama, corrige o filho. Estevão, satanista. Ok? Se eu amo minha mulher e ela errar, mesmo que ela leia a Bíblia, mas se ela cometer algum erro aí dela, eu vou repreender a minha mulher, dizer para ela, minha esposa, não é assim, a Bíblia nos ensina, Deus nos ensina assim. É isso, Estevão, que o verdadeiro servo do Senhor faz. Se ele ama, ele corrige, repreende a esposa, repreende o filho. Toda vez que o filho errar, o pai vai corrigir o filho. E você, satanista, adventista, está pregando uma doutrina de demônio dessa? Se a mãe fala do erro do filho, corrige o erro do filho porque ela ama, e você está falando o que? Doidice? Está pegando essas doutrinas de demônio? Irmão, é muito triste, amado irmão, é muito triste. É bonito o que ele fala, é muito bonito. Mas veja as doutrinas de demônio que ele vem botando junto, lhe proibindo de você fazer o que Deus manda. Tá? Então vamos continuar aqui. Comigo não, comigo é assim, amado irmão. Comigo é assim. Toda vez que meu filho fizer erro ali, diferente ali, eu sempre vou ensinar o meu filho, porque eu amo meu filho. Ou eu vou ficar calado, irmão, só orando? Não, irmão. Nós temos que aprender com Deus. Temos que aprender com Deus e não com esse satanista aí. O pai que ama o filho sempre corrige o filho. E ponto final, tá? Se eu amo minha mulher, eu sempre vou corrigir o erro da minha mulher. Não quero nem saber. Porque eu amo ela e não quero que ela vá para o inferno praticando práticas que não agradam a Deus. Então não vá por esse satanista, irmão. Não vá por esse satanista Gabriel Estevão e nem por esses adventistas que lhe ensina como esse satanista está ensinando. Deixa com Deus. A salvação é individual. Oxente, irmão, que história é essa? Quer dizer que a salvação eu só vou guardar para mim? Vou guardar a Bíblia só para mim? Deixar que minha mulher leia a Bíblia aqui? Irmão, é muita loucura, mas irmão, é muita loucura. É muito triste, tá? Por isso que tem que repreender esses filhos do diabo. Do erro do teu filho. No momento do juízo final, não será o teu filho, não será que não vai te defender. Você não vai dizer, não, eu me perdi por causa do quê? Do meu filho não, ou da minha filha não, isso não funciona. A salvação é individual.
tua filha tem problema, teu filho tem um problema, não se estressa e consagre a Deus, conte a Deus, pai, o que está a passar. Entrega o problema a Deus, deixa Deus resolver e fica em paz, peça a Deus paz. Peça a Deus paz e vai orando. Faça o que é possível que você deve fazer. E o impossível, deixa para Deus. Isso é que é viver. Isso significa maturidade com Cristo. Ter inteligência espiritual. Ser inteligente espiritual é saber os teus limites. Saber os teus limites. Saber os princípios. Quais são os teus limites. Até aqui para. Quem deve fazer? Quem deve... Pronto, irmão, terminou aqui, tá? Agora, a primeira coisa que eu digo para vocês, é que ele já lançou muitas rebeldias de palavras contra Deus, tá? Que você não pode julgar, que se você vê o pastor pregando outras doutrinas, não é para você ligar não, é para você frequentar ali e a salvação é individual, olhe só para Jesus. E você não é a igreja que está aprendendo doutrina de demônio. Então veja, vocês têm que pegar isto, que ele já deixou doutrinas de demônio. E o resto ele começa a falar muitas coisas realmente que são verdade bíblica. Eu digo a você, irmão, que uma árvore mal é dificilmente ela só produzir frutos bons, ok? Não. As árvores mal, ela produz os dois frutos, né? Ela fala da Bíblia e também fala das doutrinas do diabo. Que é isto, né? Que você não pode julgar. Se vê o erro é para deixar, é individual a salvação, entregue para Deus, olhe só para Deus. Aí eu pergunto para vocês, amado irmão, quando os discípulos viram o erro, quando viu aqueles homens pregando outros evangelhos, eu pergunto para você, amado irmão, o apóstolo Paulo entregou só para Deus e ficou só orando? O apóstolo Paulo ficou só orando, entregou para Deus aqueles homens? Não. Os apóstolos fez o que Jesus fazia. Então, irmão, tenha cuidado com esses adventistas que estão agora dizendo que é para entregar só para Deus. Deixe ele com Deus. Não. O que eu digo a vocês é que faça o que Deus manda. Que deixe ou não deixe de ouvir. Deus disse que é para você falar. É para repreender. Para salvar aquele pastor do inferno. Tá, irmão? O seu dever e o nosso dever é manifestar a palavra do Senhor. Que a palavra tem poder para libertar aqueles que contradizem. Então a palavra, irmão, ela tem poder. E o Espírito Santo faz o resto. Mas a palavra, irmão, ela tem poder. A palavra liberta, ok? Porque a palavra, ela é espírito e vida. Ok, amado irmão? A palavra, ela é muito importante. Você manifestar a verdade para esses falsos pastores, ok? Não esqueça, Jesus disse que a palavra é espírito e vida. Então a palavra ela tem poder para libertar a vida e salvar a vida, ok? Então você prega e o Espírito Santo faz o resto, tá bom? Então, amado irmão, estou aí revelando para vocês que esse satanista ele não se converteu, ele não mudou, continua o mesmo. Ele está numa seita adventista e ainda pregando doutrina de demônio, proibindo o cristão de fazer realmente o que Deus manda, ok? Então, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, amém.